Amém? Eu não sou político, mas eu posso prometer para você que hoje você vai ouvir essa palavra. Você vai se emocionar, você vai rir, você vai pensar nelas, ela vai fazer morada em seu coração e vai modificar a sua história. Pode ser que você, ouvindo um texto desse tamanho, você já começou a ficar impaciente. Os pastores aqui atrás pensando, que texto grande o rapaz escolheu. Os irmãos aí, nossa, esse texto não acaba. Pode ser que você pensou isso. Então essa palavra é para você. Essa palavra é para todo aquele que está impaciente. Essa palavra é para todos aqueles que têm deixado de orar. É para aquele que está inquieto. Essa palavra que nós vamos deixar para você é para você que está tão preocupado com as coisas desse mundo que esquece da gratidão e do louvor ao nosso Deus. Mas pode ser que você não se esqueça nada disso. Pode ser que você esteja aqui com o coração aberto e fala, não, esse ano foi um ano bom espiritualmente. Esse ano eu cresci espiritualmente, esse ano eu li a Bíblia, esse ano eu cresci na palavra, eu aprendi muitas coisas. Mas o Senhor Ele vai nos ensinar mais em nome de Jesus. Você quer receber essa palavra em nome de Jesus? Eu quero que você abra o seu coração, abra o seu entendimento. Meu pai desde pequenininho, ele me dá conselhos. Todo mundo recebe conselhos dos pais aqui, né? Filho, não faça isso. Meu pai, por exemplo, como um pastor, ele nunca me proibiu as coisas. Ele sentava e dizia assim, filho, meu conselho para você é o seguinte, se você fizer sexo antes do casamento, você não vai ter um casamento abençoado. E eu segui esse conselho. Meu filho, se você beber bebidas alcoólicas, ela vai te tirar o entendimento. Não faça isso. E eu segui o conselho. Nós ouvimos conselhos o tempo todo. O nosso Deus poderoso, Ele nos dá conselhos o tempo todo. Mas nós temos um problema sério de ouvido. Nós ouvimos até, só que o problema é o caminho que esse som ele faz nas nossas vidas. Ele entra por um ouvido e a gente brinca, né? Que ele sai pelo outro. Tem gente que ouve a palavra e ele cai dentro do coração. E eu creio que todos aqui têm essa palavra que vai passar pelo ouvido e vai cair dentro do coração. Cada palavra que foi pregada esse ano pelo pastor Sebastião, a palavra que foi pregada ontem pelo pastor Nelson, e as palavras que serão ainda pregadas, que elas caiam dentro do coração de vocês. E meu pai sempre me aconselhou. E sabe qual que é a característica de um bom pastor? É aquele que cuida da gente aconselhando. Meu pai sempre me aconselhou, sempre cuidou de mim. E no dia 24, olha só, depois de muito tempo eu tive que cuidar dele. 24 de dezembro, meu pai ficou doente e eu tive que cuidar dele. Quando nós temos gratidão em nosso coração, nós honramos os nossos pais. Quando você tem gratidão em seu coração pela sua família, independente de como seu pai foi, se você colocar a gratidão em seu coração e o perdão, o Senhor Ele vai derramar grandes bênçãos sobre nós. Aí eu fiquei pensando, os conselhos de Deus, eles são maravilhosos, né? Os conselhos de Deus, eles não falham. E essa passagem que nós lemos em Mateus 6, ela nos mostra grandes lições. E eu vou dizer para os irmãos, que é só para lembrar. Vamos fazer isso então? Só para lembrar. Eu só quero te lembrar dessas lições. Você já sabe todas elas. O único detalhe é que eu só vou te lembrar. Eu quero muito lembrar cada um desses conselhos. Tem um problema em alguns ditados populares. Um deles, por exemplo, diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Deus é pai, mas Ele não é padrasto. Aí então a gente fala, não, nosso Deus é nosso pai. Só que nós esquecemos de um detalhe, que em João 1,12, ele diz que só aquele que recebe a Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele sim é por adoção e pela graça de Deus considerado filho. E o pai que adotou algum filho, ele vai cuidar com um grande amor, do mesmo jeito que fosse de sangue. Eu não sei se alguém aqui tem filhos adotivos, mas vai amá-lo do mesmo jeito. E nosso Deus, Ele nos ama, Ele nos aconselha. Eu quero falar então, nessa noite, meus irmãos, sobre o conselho de Deus. Meu pai doente ali, eu olhando para ele, eu ficava imaginando, né? Quantos conselhos ele não me deu? Quantas vezes eu ouvi? E pior, quantas vezes eu não ouvi? Quantas vezes você recebeu um conselho de um irmão, de uma irmã, dos pastores? O pior é isso, as pessoas procuram conselho com as pessoas erradas. Irmãos e irmãs da igreja querem receber a bênção de irmãos que não têm o mínimo de santidade para poder abençoar a vida dele. E não procurar um presbítero da igreja, procurar um pastor, dizer, pastor, eu estou passando por isso, eu preciso de um conselho. O nosso Deus, Ele nos mostra que a hierarquia espiritual, ela é bênção para as nossas vidas. Para que você tenha gratidão do cuidado de Deus, você tem que aprender a ouvir os conselhos de Deus. E Deus, Ele quer aconselhar você nessa noite de algumas formas. Só para? Aí o primeiro conselho que nós lemos, que nós vimos nesse sermão, que é a terceira parte do Sermão do Monte, ele é dividido em 3 partes, e cada conselho que nós recebemos,
quando nós os colocamos em prática, nós temos o coração cada vez mais grato. O primeiro deles, que é um dos mais importantes, só que eu nem vou colocar como primeiro, é o conhecimento da palavra de Deus. Deuteronômio 6 diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, e na sequência ele fala sobre a diligência com a palavra. Muita gente se diz crente e não conhece nada do Deus que ele serve. Ele exige coisas de Deus, ele quer coisas de Deus, ele quer ter o coração grato, mas ao mesmo tempo ele não conhece ao Pai. Se você não conhece o seu Pai, como que você vai pedir algo para ele? Aquele pai que já é desconfiado, o filho já começa a falar com o pai, né? Ô paizinho lindo, meu amor, quanto você quer? 10 reais? Tá bom, tá aqui, ó. Se você conhece seu pai, você vai com jeitinho. Você vai, então, né, pai? Minha situação tá assim, o Alex pedindo pro pastor, hein? Então, sabe como que é, né, pai? Como tá a situação? Ô meu filho, vem cá. Ô pai, deixa eu te dar um beijo aqui, dá 10 reais? Nós somos assim, quando nós conhecemos o nosso Pai, nós sabemos extrair dele as bênçãos sem medida que ele tem para nós. E eu quero que você pense nisso. A primeira coisa é a diligência com a palavra, mas não é nenhum conselho, isso é obrigação também. Mas aí nós vamos começar a falar sobre o amor ao próximo. Ali, a palavra de Deus nos diz que amar ao próximo, quando eu amo ao próximo, quando eu ajudo ao próximo, quando eu auxilio ao próximo, eu estou favorecendo até o próprio Deus, mostrando a Ele que eu sou um bom filho e eu quero que Ele continue sobre mim com a sua bênção. Como assim ajudar alguém? Como que eu posso ajudar alguém? Olha só como que as coisas vão mudando. Deus fala assim, lá no comecinho do Pentateuco: amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração. Cristo vem com um novo discurso além desse. Primeiro a gente ouve em Levítico: amarás ao teu próximo. Jesus ele vem com um discurso mais forte ainda: ame ao teu próximo e ame os seus inimigos. Você vê que o discurso ele vai ficando mais agudo, mais difícil de ser entendido. Eu tenho que começar amando a Deus. Eu tenho que depois amar a Deus sobre todas as coisas e como a mim mesmo, amar ao próximo e depois, piora mais, amar o inimigo. E como é difícil amarmos os nossos inimigos. Mas quando você entender que Deus ele não faz trocas com o ser humano, e quando nós amamos aquele que não quer nem saber da gente, sabe aquela pessoa que você não fala há 10 anos? É essa que você tem que procurar e amá-la. É muito fácil eu amar quem está próximo de mim. É muito fácil eu amar o irmão da igreja, mas é muito difícil amar aquele irmão que te lesou em 3 mil reais. É muito difícil amar aquela pessoa que pisou no seu calo, aquele que mentiu sobre você, aquele que levantou calúnias sobre você. Aí é muito difícil amar. Mas o conselho que o nosso Deus Todo-Poderoso, através do bom pastor que é Jesus Cristo, nos dá: ame, 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 ajude, ame, 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 ajude. Se você cansar, ame, ame e ajude. Não interessa o que fizeram para você, não interessa. O que interessa é que você tem que amar, tem que ajudar. Sabe como que o bom judeu ele agia? O bom judeu ele dava boas esmolas, o bom judeu orava e o bom judeu jejuava. Essas 3 coisas eram algo importantíssimo para um bom judeu. Para o bom cristão é amar e amar os inimigos, é orar, e aí nós vamos ver lá que é orar em secreto. E aí nós vamos entrar nos conselhos. Então o primeiro que eu falei para te lembrar: ajudar ao próximo, não importa como ele é. E tem uma passagem interessante de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis ele ajudou muita gente. Quem já leu a história e a biografia dele sabe que ele ajudou muita gente. Um dia ele estava com uma capa toda bonita. Então imagine eu com esse terno. Aí eu passo na rua e vejo um mendigo. O mendigo ele olha para mim e fala: me ajuda que eu estou com frio. Eu vou e tiro meu terno e dou para ele. São Francisco de Assis fez isso. Ele tirou a sua capa, entregou para o mendigo. Quando ele foi andando, falaram assim para ele: parabéns, você, meu irmão, você fez algo lindo. Ele voltou para trás, pegou a capa de volta, repensou e falou: eu me orgulhei do que eu fiz. Eu gostei do que eu fiz. Isso é pecado diante do meu Deus. Quando você ajuda alguém, você não tem que anunciar para as pessoas que você ajuda. E a gente tem essa mania: eu ajudei, eu fiz, eu eu lá. E daí? É sua obrigação.
Então eu estou dizendo para te lembrar que se você ajuda alguém, é simplesmente a sua obrigação. Porque quando nós olharmos lá no final, nós vamos continuar tendo um coração grato a Deus. Porque Ele vai olhar para nós e vai dizer, eu os recompenso. Quem toca trombetas diante de si quando faz alguma coisa boa, a Bíblia nos disse aqui, como nós lemos nesse sermão, a recompensa já está dada. E se você ajuda alguém e fica quietinho, não sai dizendo para todo mundo que você ajudou, o Senhor Ele te recompensa ainda mais. Que tipo de recompensa você quer? Você quer reconhecimento de quem? Quer reconhecimento de homens ou quer reconhecimento do Deus Todo-Poderoso? Aquele que olha sem olhar, aquele que sabe sabendo, aquele que faz tudo para que o seu filho seja abençoado, independente de como ele age. Porque não são pelas obras, mas as obras, como o Tiago diz, mostra quem eu e você somos na presença de Deus. E aí eu falei até outro dia, até na aula de escola dominical, na nossa igreja, que as igrejas esquecem das viúvas, esquecem dos órfãos. As igrejas muitas vezes não abençoam, que é um mandamento do Senhor em Tiago. Você tem que abençoar essas pessoas. Você tem que ajudar ao próximo. Aqui para o judeu era ajudar o pobre. Nós como cristãos, nós temos que ajudar quem precisa. Quantas vezes você vê pessoas chorando do seu lado e você não diz assim, eu vou orar por você? Quantas vezes pessoas do seu lado sofrendo, você vai lá e bate no ombro? Vai passar, vai passar. Qual que é o seu papel de cristão? O que está acontecendo? Eu vou orar. Peraí, você está chorando por quê? Vamos orar. Eu vou abençoar você e o meu Deus, Deus Todo-Poderoso, vai fazer grandes coisas. Então, para te lembrar, irmão, ajude, ame. Você só vai conseguir ajudar alguém se você amar. E você só vai conseguir ajudar alguém realmente se você for filha do Deus, e filho do Deus vivo. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Então, vou te lembrar isso. Eu quero te lembrar outra coisa. Eu fui uma vez, eu até fiquei com vergonha. Fui numa igreja, né? E aí foi meu irmão orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, com as suas verossimilhanças. Eu falei, meu Deus, que língua que esse homem está falando? Não é língua estranha e não é. Ele queria mostrar que ele sabe muito, que ele ora bonito. E os fariseus, eles fazem isso. A advertência que nós temos na palavra de Deus é que nós oremos ao Senhor, mas oremos em público, oremos em secreto, mas com singeleza de coração, com humildade. Não é que você não pode, ali nós lemos que não é que você não pode orar em público, é que é o jeito com que você faz. Aquele irmão, a gente tem que respeitar aquele irmão que ora, sabe aquele irmão que é só no zum zum zum, só que a oração dele é do fogo mesmo. E tem aquele que grita, pula, dá mortal, e não acontece nada. Deus não quer isso de nós. Ele quer que os nossos corações, na oração, sejam singelos. Então eu só estou falando isso só para lembrar. Quando você for orar, não faça como alguns fazem aí. Tem gente que fala, eu vou orar, chama todo mundo, para tudo, oração de poder. E não há diferença, não há mudança de vida. A oração verdadeira, a oração singela diante de Deus, é quando nós oramos em humildade, em contrição de coração, e o Deus Todo-Poderoso, que olha os nossos corações, Ele nos abençoa. Só para te lembrar, não ore para que os homens te vejam, não faça coisas para que os homens te vejam. E aí seu coração no final vai ser cada vez mais grato a esse Deus maravilhoso. O cuidado de Deus, ele se manifesta em nós. Aí começa a ficar estreito. Ele fala ainda, em Mateus 6, sobre o perdão. Sobre perdoar aquele que me ofendeu. Sobre perdoar aquele que me ofende. Sobre perdoar aquele que tem algo contra mim. Eu já falei algumas vezes para os jovens da nossa igreja isso. O perdão, ele não é uma via de mão dupla, onde você fez, eu perdoo. Se você fez, eu perdoo. O cristão tem que perdoar independente de qualquer coisa. E nós lemos aí na palavra de Deus, e nós vimos aí que esse conselho ele é fundamental para que nós entendamos a vontade de Deus para nós. Perdoe muito. A gente vai errar o tempo todo, nós vamos falhar o tempo todo. E quando nós reconhecemos as nossas falhas, e nós perdoamos, o Deus Todo-Poderoso, Ele olha para nós. E Ele fala assim, esse meu filho, ele só erra, só faz caca. Mas como que eu amo? É só olhar para Davi. Como que o Senhor amou Davi? Você imagina amar um homem desse, que pega a mulher do outro,
que mata o camarada, que faz atrocidades 1000, e Deus fala, ó, esse aqui é segundo meu coração. Que Deus maravilhoso nós temos, né? Maravilhoso ou não? Eu falei que não ia ser glória a Deus nem aleluia, né? Mas é para aqui, só para ti lembrar, irmão. Não fica triste comigo, porque o coração grato só passa pelo sermão da montanha. O coração grato tem que olhar para o sermão da montanha e dizer, isso aqui é bênção para mim. O sermão da montanha é para abençoar a sua vida, não é? Muita gente fala assim, é impossível eu olhar para esse sermão da montanha e ser assim. Mas não é. É que o nosso coração, ele é fogo. Nosso coração é terrível. Tem uma palavra em relação ao perdão de João, 1 João, que ela me impressiona muito. 1 João 3,15, que diz assim que se você odeia o seu irmão, você é um assassino. Não é forte isso, né? Porque você tem que amar. Tem que amar, tem que perdoar. Porque senão a gente vai ser comparado a um assassino. E nós sabemos para onde que os assassinos vão. Mas eu não vou deixar você ainda tão triste assim. O irmão falou para mim assim, eu vou jejuar essa semana. Vamos jejuar junto? Daí eu chamei os jovens e falei, vamos fazer um jejum então coletivo e tal, né? Cada um escolheu um dia da semana e vamos jejuar. Eu não lembro, acho que o irmão escolheu na quinta-feira. Aí conversando com ele, falei, e aí irmão, tudo bem? O irmão estava assim, ó. Ai meu Deus, sabe, né? Oi irmão, e aí, já começou o jejum? Então, né, sabe como que é? Os olhos fundos, né? Não comecei ainda, vou começar só amanhã. É que eu já estou sofrendo antes, exato, estou com fome. As pessoas têm um sentimento de fazer as coisas para trocar com Deus. Jejum não é troca, jejum é adoração. Oração é simplesmente você reconhecer a sua pequenez diante do Deus Todo-Poderoso. O jejum é adorar ao nosso Deus. Então esse conselho ele é fundamental. Jejuar, não mostrar para todo mundo aquela Coca-Cola. Você fala assim, hoje vou jejuar. Aí o irmão passa com aquela Coca-Cola, fala, misericórdia, hoje se eu pudesse, aí mas eu estou jejuando, senão essa Coca, o Senhor ele nos chama para um jejum, onde as pessoas não precisam ficar sabendo que você está jejuando. E aí o Pai que te vê em secreto jejuando e orando, ele vai recompensar você. Você não precisa anunciar. E tem gente que gosta de fazer, né, o drama. Não, eu estou de jejum. É que assim, eu não sei se eu vou aguentar. Já viu essa história? Não sei se eu vou aguentar, porque esses bolos aqui, toda vez que eu jejuo, a minha mãe faz bolo de milho, né, você? Bolo de milho. Toda vez que eu jejuo, aquela lasanha. Toda vez que eu jejuo, aquele churrasco. Onde está o seu coração? O churrasco ou o jejum que você quer entregar em adoração a Deus? Então, só para te lembrar, jejue. Jejue. É um conselho que Deus dá, para que lá no final, seu coração seja mais grato ainda. Jejue, jejue, jejue. Aí tem um outro conselho que esse aqui eu fiquei pensando muito. E aí os pastores, toda vez eles ficam incomodados com isso. Irmãos que dão a paz do Senhor com a mão fechada. Ele é tão muquirana, ele não dá R$1 na igreja, ele não faz nada pela igreja, ele não abençoa a igreja em nada. Aí, o dia que ele vem, ele senta bonitão lá no fundo, tá? Não que os irmãos estão sentados aí no fundo, não é isso, tá? Senta lá no fundo, chega no final, pastor, o ar-condicionado está com problema. Ô pastor, esse violão está desafinado, tem que trocar o violão. O camarada, ele não ajuda em nada, ele não colabora, ele não dizima, ele não oferta e ele quer exigir coisas na casa de Deus. É aquele, Paz Senhor, Paz Senhor, mão fechada, abre essa mão em nome de Jesus. Tem que fazer a oração da abertura das mãos de alguns irmãos. É a unção da abertura da mão, é uma nova, tá? Para que você na casa do Senhor dê com alegria. E o Senhor ele abençoe você. Dízimos e ofertas é bênção para a sua vida. Não é, você não só está abençoando a igreja, você está abençoando ao reino de Deus. E tem irmão que fala, hoje, aleluia, dei 5 centavos, glória a Deus. Oh, bênção. O Senhor ele nos chama para fazer as coisas com alegria. Então eu vou dar um conselho só para te lembrar. Acumule, não tesouros aqui na terra. A nossa vida é passageira, nossa vida é efêmera, ela passa.
A nossa vida é nas moradas celestiais com o Pai eterno. Alguém aqui quer morar no céu ou não? Então abre essa mão em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, eu conselho para você: acumule tesouros, sim, mas no céu, em nome do Senhor Jesus. Então é um conselho para você. Outro conselho bom é que você, e nós tiramos da palavra de Deus, e quando nós lemos, aí nós vemos lá no verso 22 e 23, a palavra de Deus pedindo que você tenha bons olhos. Olhe as coisas com os bons olhos. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne é a cobiça. A concupiscência é a cobiça que há no coração do homem. E o Senhor, Ele te chama e me chama a não sermos cobiçosos, mas a termos bons olhos, porque os olhos é que vão abençoar ou amaldiçoar a sua casa. Aquela novelinha inocente que você assiste na sua casa, você abre a janela da sua casa para que Satanás haja com poder e com graça lá dentro. E quando você começa a ver que esses olhos têm que ser abertos para ser lâmpada do Senhor na vida das pessoas, abençoando quem está próximo de você, isso vai ser bênção para a sua vida. Quer ser abençoado? Homens, quer serem abençoados com seus olhos? Começa a educá-los. Homem tem uma mania, né? O ser humano já é uma coisa. Homem tem uma mania de, com os olhos, comprar aquilo que ele não pode levar. O homem vê aquela mulher bonita na rua, fala: estou lá em casa. Só que ele esquece que é através dos seus olhos que ele está traindo a sua esposa. É através dos seus olhos que ele perde a bênção de Deus. Homens com problemas com pornografia em todo o tempo. As igrejas estão infestadas de homens poluídos com pornografia por causa de internet, por causa de filmes, por causa de revistas. Homens e mulheres também, abram os seus olhos, porque para que você tenha um coração grato lá no final, se os seus olhos forem bons, o nosso Deus Todo-Poderoso vai olhar para você e falar assim: esse é o meu filho, e eu tenho que abençoá-lo. Eduque os seus olhos, meu irmão e minha irmã. Jovem, eduque os seus olhos. Onde você tem voltado os seus olhos? Tenha bons olhos. Só para te lembrar, tenha bons olhos. Só para te lembrar, tenha bons olhos. Conselho da palavra de Deus. E se você lembrar que os olhos do Senhor, Ele repousa sobre você, como diz em Pedro, você nunca vai fazer coisas que desagradam a Ele. Lembra sempre: o Senhor está olhando para mim, os olhos do Senhor repousam sobre mim. Eu preciso cada vez mais entender isso. Conselho para você: lembre-se disso. Lembre-se disso. Agora vem uma coisa boa também. A palavra de Deus continua nos dizendo, verso 24 até o 29. Gente, nós temos que ser pacientes. Mulheres desesperadas antes de acontecer alguma coisa. Nem aconteceu, ela já: meu Deus, oh Jesus, não aconteceu nada ainda. Mulheres e homens ansiosos, preocupados, esquecendo que o controle vem do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele está no controle. Nosso Deus está no controle. Então, conselho, irmãos, conselho para você: seja paciente, não seja ansioso, não seja ansiosa, não se aquiete na presença de Deus. E lá no finalzinho, nós vemos mais uma coisa: priorizar as coisas de Deus, buscar primeiro o reino. Eu e você, muitas vezes temos a tendência a colocar o nosso Deus em segundo plano. E Deus chama você hoje para colocá-lo em primeiro plano. Em primeiro plano não está o seu trabalho. Em primeiro plano não estão as suas coisas. Em primeiro plano não está o seu umbigo. Não está o seu egoísmo. Em primeiro plano está o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele quer que você dê prioridade a Ele. E você priorizando a Ele, o nosso Deus vai trabalhar em nosso favor. Priorize a Ele. Priorize ao nosso Deus. Deus te chama hoje, Ele te aconselha. Você não priorizou 2014 para o Senhor? Priorize para que o seu coração fique ainda mais grato no ano que vem. O bom pastor, ele nos chama para isso. O bom pastor te aconselha hoje a buscar o reino. O bom pastor, ele te aconselha hoje a lavar os seus olhos, a limpá-los com o sangue poderoso de Jesus Cristo,
Ele chama hoje para que você seja um homem e uma mulher paciente. Ele te chama hoje para que você jejue e ore em secreto. Ele te chama para você amar e ajudar ao necessitado e aquele que também está próximo de você, sua família, seus amigos, seus queridos, mas principalmente aqueles que necessitam. Ele nos chama com esses conselhos para que nós sejamos cristãos verdadeiros. Deixemos só de ouvir e falar, mas agora de agir na presença de Deus. E para nós encerrarmos esse momento, eu peço desculpas ou não por essa palavra. É a palavra que Deus colocou no meu coração e ela ecoou durante toda a semana no meu coração para que eu trazesse à igreja e trouxesse essa palavra para que a igreja fosse edificada, e eu espero que ela more dentro do seu coração. Esses conselhos, irmãos, nós esquecemos o tempo todo. Nós esquecemos o tempo todo de honrar o nosso Deus com as primícias daquilo que fazemos. E as primícias não é só dinheiro, as primícias é tudo que temos, é tudo que somos. É não deixar Deus em segundo plano, é não deixar, como o pastor Nelson sempre fala na nossa igreja, deixar só as últimas horas, o que resta para o nosso Deus. A gente deixa resto para o nosso Deus e achamos que podemos exigir algo dele. Quer ter o coração mais grato ainda pelos anos que você te passar? Siga os conselhos do bom pastor, aquele que deu a vida pelas suas ovelhas. Se eu e você temos olhado as coisas com cobiça, mudemos nossos olhares. Se nós temos orado pouco, oremos mais. Se nós temos feito pouco na obra de Deus, façamos mais. A igreja não são 4 paredes, onde eu fico aqui, eu passo os domingos aqui e simplesmente acabo aqui. Eu e você somos agentes de milagres de Deus, aonde quer que nós estejamos inseridos. Eu e você somos agentes de Deus para abençoar vidas nessa cidade. Pessoas estão esperando, como eu disse lá no começo, pessoas estão esperando o seu convite, e você não convida ninguém. Como que você diz que ama alguém se você não convida? Se você não fala, vamos à igreja, lá vai ter uma palavra de amor e de vitória para você. Você só chama quem você acha legal, quem você acha que vai atender o seu convite. E Deus nos chama para convidarmos a todos, para que ouçam a palavra e sejam tocados por ela. Eu só estou falando isso, irmão, só para te lembrar. Só para te lembrar. E eu lembrando do cuidado de Deus, dos conselhos de Deus. Os irmãos de São Carlos conhecem a nossa história, o nosso filho que está aqui. Nós passamos um processo em 2010 com o nascimento do nosso filho, que aí eu senti o cuidado de Deus. Como que Deus cuida de nós? Deus cuida de nós nos livrando. Deus cuida de nós nos aconselhando, nos corrigindo, nos abençoando. Deus, Ele cuida de nós o tempo todo, e a gente às vezes não reconhece o cuidado de Deus. O pastor Sebastião compartilhou comigo ali num dia que houve um atraso para ele chegar em tal lugar, e esse atraso ocorreu só para que o Senhor o livrasse. Nosso Deus, Ele nos livra o tempo todo. Nosso Deus cuida de nós o tempo todo. E eu quero mostrar esse vídeo que é uns minutinhos, para encerrar. Eu já passo a palavra ao pastor. Eu quero que você entenda hoje que uma das formas que o Senhor nosso Deus cuida de nós é nos aconselhando. E os conselhos nós só vemos na palavra de Deus. Sejam diligentes na palavra. Deuteronômio 6, como eu disse, diz assim: nós temos que ler a palavra o tempo todo. Eu tenho que andar pelo caminho lendo a palavra de Deus. Eu tenho que se assentar com meus filhos e ensinar a palavra de Deus. Eu tenho que sentar com minha esposa e falar do amor de Deus, da palavra de Deus, das coisas de Deus. Você faz culto na sua casa? Se não faz, deveria. Tem que ser o seu culto familiar. Você tem que sentar com a sua esposa, ensinar a palavra a ela. E aí eu lembro aos homens que estão aqui nesse lugar. Eu falei isso com a Dinorá essa semana. Os homens têm que amar as esposas de um modo, a submissão não é cega na palavra de Deus. A submissão que a palavra de Deus nos ensina é que eu tenho que amar a minha esposa de tal forma que a palavra de Deus seja o alimento para ela. Eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, diz a palavra. Significa o quê? Que entre a sua esposa e qualquer outra pessoa no mundo, você tem que amá-la como Cristo amou a igreja, que é dando a vida por ela. Então, esposos, amem as suas esposas, sejam diligentes no culto doméstico, sejam bênção na vida delas, para que elas olhem para vocês aqui na frente, homens e mulheres de Deus, falem: esse é um homem de Deus, aqui não é capa, eu posso muito bem subir aqui e mostrar uma capa do que eu não sou, mas o nosso Deus, Ele nos ensina, através desses conselhos, que se nós somos diligentes, nosso coração ele vai ser cada vez mais grato, mais grato, mais grato. Então, as coisas que aconteceram comigo nesses anos todos, eu nunca questionei o nosso Deus, pelo contrário, eu sempre reconheci o cuidado dEle e o controle dEle. Às vezes acontecem situações em nossas vidas que nós não entendemos.
Mas o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele conhece o nosso coração. E Ele sabe o que acontece. Ele está no controle da sua vida. Ele cuida de você. Ele está no controle das suas coisas. Priorize a Ele. Ele vai fazer o melhor para você. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, diz Romanos 8. Consolo para alguns, bênção para outros, lembrete para outros e novidade para outros. Mas que ela faça morada em seu coração. Cada um desses conselhos possam ecoar dentro de você. O bom pastor, ele está louco para cuidar de você. O bom pastor, ele está doido para te pegar no colo e te abraçar e dizer assim: você é meu. Entregue-se a Ele totalmente. Para de entregar uma parte. Eu entrego tudo menos o meu bolso. Eu entrego tudo menos aquele perdão. Eu entrego tudo menos aquela mentirinha. Eu entrego tudo menos esse pecadinho. Eu entrego tudo menos aquela coisa que eu fiz lá no passado. Entregue tudo a Ele. Entregue tudo ao Senhor, renda-se a Ele, e o Deus Todo-Poderoso, o Deus Conselheiro, vai encher os nossos corações de alegria. Amém?